Ok, muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra conosco lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler e ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite, através da sua santa e bendita palavra. Glória a Deus. 1 Reis 17, lá no Velho Testamento, a palavra de Deus diz o seguinte. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto da torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Bebia da torrente, mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, mas somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida, para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram, ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Queridos irmãos, nós vamos falar nesta noite de um tema. Eu quero que você repita junto comigo o tema da mensagem. O tema da mensagem é: a miséria não entra na minha casa. Então repete assim comigo: a miséria não entra na minha casa. Nesse exato momento, a miséria está deitada e rolando de tanto rir de nós. Porque ela está dizendo assim: na casa dessas pessoas tão tímidas, que não falam com tanta autoridade, eu vou entrar na casa delas. Então nós temos que falar com autoridade. Em vez da miséria rir de nós vamos rir dela. Amém? Então vamos falar com bastante determinação, com fé, com bastante coragem, para mostrar para a miséria que quem manda lá em casa somos nós. Então repete comigo: a miséria não entra na minha casa. De novo, mais forte: a miséria não entra na minha casa. Vira para o irmão que está perto de você e diga assim para ele: meu irmão, na minha casa a miséria não entra. Sabe por quê? Porque na minha casa quem manda sou eu. Amém? É você que manda na tua casa? Muito bem. Então vamos lá. Nessa noite quero compartilhar com os irmãos 4 lições que vão fechar a porta para a miséria. Amém? 4 lições importantes que você precisa assimilar para fechar a porta para a miséria. Lição número 1: ser uma pessoa de Deus não me faz imune diante de uma ação coletiva. Eu vou repetir novamente: ser uma pessoa de Deus não me faz imune diante de uma ação coletiva. Amém? Irmãos, Elias, ele era um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Ele mesmo profetizou diante do rei Acabe
que naquele período, num período estabelecido por Deus, não haveria chuva naquela terra, que a seca e a miséria predominaria naquela terra. Por que Elias profetizou isso? Ele fez isso inspirado por Deus, porque a maior parte do povo havia se desviado do Senhor. Eles estavam adorando um outro Deus, um Deus chamado Baal, um Deus falso, um Deus mentiroso. Então, para chamar a atenção do povo, para trazer o povo de novo para a presença de Deus, Deus manda, Deus envia, Deus permite que aquela terra passe por um tempo de miséria. Agora Elias, ele era um homem de Deus. Elias, ele era um profeta de Deus. Elias era um homem que andava na presença do Senhor. Mas ele não ficou imune diante daquele acontecimento. Por quê? Porque quando Deus permite algo sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um povo, Deus age individualmente na vida de uma pessoa, mas Deus não livra essa pessoa daquele acontecimento. Então aquele tempo de seca afetou também a vida de Elias. Mas qual a diferença de ser uma pessoa de Deus? Elias, ele não morreu de fome. Elias, ele não passou pela miséria. Deus proveu na vida dele. Não proveu banquete. Deus proveu o que era necessário. Primeiro manda ele ficar lá à beira daquele rio de Querite. E aí ele bebe daquela água e Deus dá ordem aos corvos que os corvos levem pão e carne para ele comer. Então Deus, ele não impediu que a seca chegasse na vida de Elias, mas Deus, ele livrou ele da morte, livrou ele da miséria. Deus proveu para ele o que era necessário. Depois que aquele rio secou, Deus fala com ele e manda ele para a casa de uma viúva. Manda ele lá para casa. Irmãos, Deus não mandou ele para o palácio, Deus não mandou ele para uma fazenda, Deus não mandou ele para a casa do milionário, Deus mandou ele para a casa de uma viúva, mas não permitiu que faltasse alimento. A primeira lição que você precisa aprender é que ser uma pessoa de Deus não me faz imune de acontecimentos que vêm sobre a sociedade. Por exemplo, a pandemia. Não é porque eu sou crente que eu não possa pegar a pandemia. Agora, Deus vai me dar livramento, Deus vai proteger a minha vida, Deus vai guardar a minha casa, Deus vai guardar a minha família. A pandemia pode até chegar a um membro da minha família, mas eu vou orar a Deus e Deus vai guardar, Deus vai proteger. Não é necessário a pessoa ficar desesperada, porque Deus está comprometido. Então, o fato de eu ser uma pessoa de Deus não significa que em algum momento eu não vou sofrer uma retaliação. Muitas pessoas têm a seguinte interpretação: aconteceu algo de errado com uma pessoa, deve ser um pecado, algo errado que ela fez. Não, às vezes é uma permissão de Deus, é algo que Deus permitiu, mas Deus está no controle, Deus guarda, Deus protege, Deus não permite que aquela pessoa seja abatida. Amém? Segunda lição que você precisa aprender, para que a miséria não entre na tua casa, para que você feche a porta da miséria. Segunda lição: a luz gera desconforto nas trevas. O rei Acabe, irmãos, tinha se corrompido. Ele não estava mais servindo a Deus. O rei Acabe e uma boa parte do povo de Israel estava servindo a Baal. Ele havia se corrompido. Então, quando Elias, que era o homem de Deus, ele vai falar com o rei Acabe, qual é a reação do rei Acabe? No normal não seria a seguinte: olha, profeta, se eu estou errando, quero pedir perdão, quero me consertar diante de Deus, não quero que essa falta de chuva prejudique o meu povo, o que eu tenho que fazer para resolver o problema? Mas não, sabe o que o rei Acabe faz? Começa a perseguir Elias. É por isso que Elias tem que se esconder lá na beira do rio Querite. Ele tem que se esconder, por isso que ele vai para a casa de viúva e se esconde. Por quê? Porque ele está sendo perseguido pelo rei Acabe. Por quê, irmãos? Porque a luz causa desconforto nas trevas. É por isso que às vezes a pessoa diz assim: não entendo porque meus parentes eles estão me tratando tão mal. Eu não entendo porque lá no meu trabalho as pessoas estão me tratando com indiferença. Por que eu estou sendo perseguido na empresa que eu trabalho? Por que as pessoas estão virando o rosto para mim? Por que estão me tratando mal? Algumas estão sendo até ásperas na forma de falar comigo. É porque você está buscando de Deus, a luz do Senhor está resplandecendo sobre a tua vida, e as trevas estão incomodadas
Irmãos, eu vivi uma experiência um tempo atrás, que eu fui numa loja, eu tinha que fazer algo ali naquela loja. E eu cheguei, assim como eu chego em qualquer lugar, sempre procuro ser educado. Não vou dizer para você que eu sou o mais simpático do mundo, né? Mas a gente procura pelo menos exercer a educação, de chegar, cumprimentar as pessoas, né? Chegar antes de ser atendido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E eu cheguei naquela loja, eu cheguei no balcão de atendimento, e a primeira coisa que eu cumprimentei a pessoa que estava ali, né? De forma bem educada, bem suave, falando mansinho com a pessoa, conversando a respeito do que eu precisava ali. E eu fui tão mal atendido, irmãos, tão mal atendido. A pessoa me atendeu tão mal. A pessoa me atendeu com grosseria. A pessoa foi áspera. A pessoa foi mal educada. A pessoa, ela me tratou com desprezo. Não deu importância do que eu estava falando. E aí eu tive que aguardar para resolver a questão. E eu fiquei do lado do balcão. E logo na sequência, a mesma pessoa atendeu uma outra mulher. E a mulher chegou, irmãos. A mulher que estava chegando depois de mim, chegou ao contrário do que eu fui. Não cumprimentou o atendente. Foi mal educado, foi grosso, foi áspera no falar. E daqui a pouco as duas não estavam se entendendo. Quase estavam convidando uma outra para tomar chimarrão. Até trocaram conversas aleatórias ali, não tinha nada a ver com a situação. E eu ali do lado, observando aquela cena. E eu fiquei, no primeiro momento, eu fiquei pensando assim. Eu fui educado com ela. Eu fui suave com ela. E ela me tratou com grosseria. E essa outra mulher chegou tão áspera, tão grossa. E parece que ela simpatizou. Só que depois que eu saí do estabelecimento, eu pensei em algo. Eu falei, tenho certeza que existe algo de treva na vida dessa mulher. E quando eu entrei ali dentro, ela se incomodou. Quando eu botei o meu pé dentro daquele estabelecimento, as trevas ficaram constrangidas com a minha presença naquele lugar. Olha, o Senhor Jesus disse em certo momento aos seus discípulos: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmão, ser cristão é saber que em algum momento você vai incomodar as trevas. Fazer o que é certo, andar no caminho certo, cumprir a palavra de Deus, é incomodar as trevas, é incomodar o mundo, é deixar eles desconfortados. Esse é o sinal que eu estou fazendo a vontade de Deus, que eu estou andando na presença de Deus. Agora, quando o mundo se agrada demais de mim, quando não tem nenhuma perseguição, está tudo tranquilo, ninguém está falando da minha fé, ninguém está me criticando porque eu estou indo na igreja, ninguém está me criticando porque agora eu estou frequentando a quadrangular. Quando isso acontecer, que nada disso acontecer, que as pessoas não te criticarem, é porque o mundo não está se constrangendo com a tua vida, está faltando a presença de Deus na tua vida. O profeta Elias tinha a presença de Deus, e a presença de Deus incomoda as trevas. A presença de Deus constrange as trevas. A gente tem que saber tirar de letra, porque a gente não pode agir da mesma maneira e ferir essas pessoas. Nós temos que ser cristãos de verdade. A Bíblia diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue. Quando alguém te perseguir, não revide. Quando alguém falar mal de você, não use a mesma arma. Ao contrário, ore, jejue para essa pessoa. Se você tiver a oportunidade, unge o lugar onde você trabalha. Interceda por essa vida, porque é uma alma que precisa também da luz de Cristo. É alguém que também precisa ter um encontro com o Senhor. E é assim que nós fazemos a diferença. Você sabe que eu tive uma experiência, irmãos. Uma vez eu fui morar numa casa de aluguel. E na época eu tinha as crianças eram todas pequenas. E o vizinho pegou uma birra com meus filhos, irmãos. Sabe como é criança, né? E nós sempre fomos muito, eu e a pastora, a gente sempre foi muito duro com os filhos. Não tinha conversa não, irmãos. Pisou fora da linha, o pão comia. Não tinha conversa não. Até hoje, às vezes eles estão lá em casa, eles brincam assim: pai e a mãe bateram em nós. E eu digo para eles: não batiam tanto que eu gostaria. Eu acho que foi o suficiente, mas não era o tanto que eu gostaria, eu ia bater mais. A gente disciplinava eles. Mas criança é criança, sempre. E o vizinho se incomodava porque eles jogavam bola e batia a bola na parede do muro. Nem era da casa dele, era do muro. E um dia a bola caiu em cima do telhado, do meu telhado, da minha casa. E o idiota subiu para
para pegar a bola e se apoiou no muro, que era muito alto, e derrubou o tijolo do muro. O vizinho fez um escarcéu, mas fez um escarcéu mesmo. Cheguei em casa, estava aquele. Tinha dia que ele pegava ele no fraca. Acho que ele botava um banquinho do lado dele, e quando ele via algum movimento na nossa casa, a gente só via a cabeça dele por cima do muro. Era bem alto o muro assim. A cabeça do lado do muro. Ele não cumprimentava nós. Não cumprimentava. Ele falava mal de nós para as outras pessoas, para os outros vizinhos. Estavam todos os outros vizinhos já meio virando a cara para nós, por causa daquele homem. E eu orando a Deus, disse: não, eu tenho que quebrar essa barreira. Tem alguma coisa na vida dele que está cutucando ele, mexendo com ele, que está incomodando. Um dia os irmãos foram lá para casa, e aí começaram a cantar os louvores, negócio e tal. E ele ficou incomodado com aquilo. Foi lá no portão, pedir para parar. Isso que era sem caixa de som, só violãozinho, os irmãos cantando. Então era uma perturbação. E eu orando a Deus, falei: não, eu não posso fazer o mesmo que ele faz. Eu tenho que mostrar que eu sou um cristão de verdade. Então a frente da casa não era calçada, era uma grama. E a grama era praticamente emendou. Da minha casa da dele era quase uma coisa só. E ele era muito caprichoso. Isso eu observava. Ele sempre deixava a grama dele bem cortadinha. E aí um dia, não sei se ele estava meio pardo, não sei, que a grama dele cresceu. Estava um pouquinho maior que a minha. E eu fui cortar a grama da minha casa, o pátio era bem grande, e fui cortar aquela parte da calçada ali também, da minha frente da minha casa. Quando eu estou cortando lá, eu olhei para o dele. E eu pensei assim: está aqui uma forma de eu quebrar esse homem. Eu vou cortar a grama dele, mas não vou fazer essa autorização. Fui lá e bati pau. Aí ela saiu já toda espiritada, porque já não se dava mais com a gente. Eu falei: oi vizinha, tudo bem? Seu esposo está aí? Não, ele não está, ele sabe, ele está trabalhando hoje. Falei: não, é que eu estou cortando a minha grama, e aí eu vi que a grama de vocês está um pouquinho mais alta, e aí eu vou aproveitar, vou passar a máquina aqui, vou cortar, e você: não precisa, mas assim, ó, apavorada, não precisa. Falei: não é incômodo para mim, pode deixar que eu corto e recolho tudo direitinho. Aí ela ficou meio assustada. Eu fui lá, passei a máquina minha, passei a grama lá dela, cortei direitinho, fui lá, limpei, varri, deixei tudo bonitinho. Aí terminei o serviço, fui dentro de casa. Passaram algumas horas, acabou batendo um copo na frente de casa. Fui lá no portão, vizinho. Saí lá fora. Falei: ô vizinho, tudo bem? Tudo bem, vizinho, como é que você está? Tudo bem? Vim te agradecer. Muito obrigado por ter cortado a minha grama. Ó, cortou melhor do que eu. Uma hora dessa, vamos marcar para nós tomar um chimarrão? Falei: vamos tomar um chimarrão uma hora dessa. Amém? Porque se a gente fizer o mesmo que as pessoas fazem, nós não podemos dizer que o amor de Cristo está em nosso coração. Nunca mais aquele homem me incomodou. Amém? Segunda lição que você tem que aprender: a luz gera desconforto nas trevas. Terceira lição que você tem que aprender, para que a miséria nunca entre na tua casa. Ouça com atenção: nunca subestime um escolhido de Deus, por mais simples que essa pessoa seja. Irmãos, Deus disse para Elias assim: eu vou te enviar na casa de uma viúva e ela vai te sustentar. Quando Elias, Deus não disse para Elias que era uma viúva pobre. Deus disse que era uma viúva, não disse que era pobre. Mas quando Elias chegou na cidade de Sarepta, o que ele encontrou? Ele encontrou uma mulher viúva recolhendo gravetos, não era nem lenha, era graveto, porque ela tinha um pouquinho de farinha em casa e um pouquinho de azeite, e ela ia fazer um pequeno pão. Ela e o filho dela iam comer, e eles iam esperar o quê? Papai Noel chegar? Iam esperar a chuva chegar? Não, a Bíblia diz que eles iam esperar a morte chegar. Nem esperança aquela viúva tinha mais. Mas aquela mulher foi uma mulher preparada por Deus, uma mulher simples, uma mulher viúva, uma mulher pobre, mas uma mulher separada por Deus. Essa lição você tem que guardar para a tua vida. Nunca subestime
Alguém que foi escolhido por Deus e colocado na tua vida para te abençoar. Se essa pessoa é simples ou ela é pobre. Nunca subestime se Deus levantou alguém. Você vai ver alguém pregar? Pode ser um pregador simples, sem muita eloquência, que não domine muito bem o vocabulário, que até fale algumas palavras erradas, que não tenha formação, que não tenha estudo, mas se foi alguém escolhido por Deus, se foi alguém separado por Deus para te abençoar, não se subestime a graça de Deus através da vida daquele pastor. Sabe aquela casa que te convidaram para você participar da célula? Simples, uma casa simples, de pessoas de pouca posse financeira, que talvez você subestimou, que você disse assim, não, nessa casa aqui não vou participar, com esse grupo de gente não vou participar. Saiba que talvez são as pessoas escolhidas por Deus para te abençoar. Sabe aquela mulher, aquele homem que te convidou para vir na igreja? Pessoa simples, uma pessoa simples, talvez até sem pouco conhecimento bíblico, que talvez você menosprezou o convite, que você não deu valor. Saiba que talvez é alguém que Deus preparou e colocou no teu caminho para te abençoar. Sabe a igreja, irmãos, aquela igreja simples, de poucas pessoas, que talvez você foi em um culto e você disse assim, não, aqui tem muito pouca gente. Os crentes de hoje estão assim, os evangélicos de hoje estão assim, né, irmão? A igreja boa é a igreja pintada de preto, igreja bomba. Não estou menosprezando elas. Elas também são bênçãos na mão de Deus. Mas se Deus te enviou para uma igreja mais simples, não subestime o que Deus escolheu para abençoar a tua vida. Não subestime aquela pessoa humilde e simples, que é o instrumento de Deus para abençoar você. Sabe por quê, irmãos? Porque não é uma credencial que faz alguém ser homem ou mulher de Deus. Não é uma credencial, não é uma posição financeira. Irmão, a gente não pode menosprezar e não pode ter preconceito nem de um nem de outro. Tem pobre que tem preconceito de rico. Tem rico que tem preconceito de pobre. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa o pobre e usa o rico. Usa o iletrado e usa o simples. Deus usa, não é uma questão de título, é uma questão de escolha de Deus, é uma questão de estar na presença de Deus. Eu conheço pessoas pobres, mas pobre mesmo, que é um grande homem de Deus. E eu conheço pessoas ricas, de muita posse, que também são grandes homens de Deus. Não é isso que faz do ser humano ser abençoado, não. A lição é a seguinte: nunca subestime as pessoas que Deus colocou na tua vida para te abençoar. Nunca subestime. Fique sempre atento. Não troque alguém de Deus por alguém que não tem compromisso com Deus. Não fique andando. Você não precisa cortar a relação com pessoas, mas toma cuidado com quem você anda. Se essa pessoa tem indício de ser alguém de Deus, tem gente que deixa de andar, deixa de frequentar, deixa de ter comunhão com irmãos abençoados e começa a ter convivência, comunhão, começa a ter intimidade com pessoas, com murmurador, com reclamador, com pessoa que fica blasfemando, falando palavrão, que vive num mundo de orgia, num mundo de pecado. É esse tipo de influência que você quer para a tua vida, para a tua casa e para a tua família? Eu confesso uma coisa para vocês, irmãos. Eu sou um camarada de poucos amigos. Poucos amigos. Eu sou irmão de todo mundo. A igreja para mim é a minha família. Conviver com vocês aqui é a melhor coisa do mundo. Mas amigos, eu tenho poucos. O meu grupo de relacionamento, de amizade, é pequeno. Não é grande. Porque eu tenho uma séria dificuldade, irmãos. Uma séria dificuldade de me relacionar com pessoas que não têm um compromisso com Deus. Que não têm uma vida com Deus de verdade. Eu quero perto de mim pessoas de Deus. Não quero pessoas perfeitas, irmãos, porque não existe. Eu nem eu sou perfeito, não sou perfeito. Eu não quero perto de mim pessoas perfeitas. Eu quero pessoas de Deus, pessoas que olhem para Deus. Pessoas que estejam dispostas a abraçar a obra de Deus, a causa de Deus. Pessoas que se importem com o reino de Deus, se importem com as almas.
Para onde que Deus mandou Elias? Mandou para a casa de alguém que se importava com a obra de Deus. Ela sabia, quando ela bateu os olhos em Elias, ela sabia que Elias era homem de Deus. Ela sabia. Porque a pessoa que se importa com a obra de Deus, ela consegue identificar quem é de Deus. Quem não se importa com a obra de Deus, não identifica ninguém, é tudo igual. Mas quem se importa com a obra de Deus, só de conversar, percebe, esse é de Deus. O cara é de Deus, ele fala de Deus, irmão. O cara é do mundo, fala do mundo. O cara é do diabo, fala do diabo. Tem gente que não sai da boca dele outra palavra que não seja maldição. Só maldição, por quê? Porque é do diabo. E tem gente que a vida dela, o prazer dela é as coisas do mundo. Ela só fala do mundo, ela tem prazer nas coisas do mundo. Ela não tem critério, ela não tem princípio. Ela só quer desfrutar do prazer, da concupiscência. Porque ela é do mundo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não. Vira e mexe em 2, 3 frases, ela diz assim: ai, se Deus quiser, ai, se for da vontade de Deus, ai, que Deus me livre. Ai, eu vou orar para Deus. Ai, se Deus permitir. Ai, se Deus me der uma direção. Por quê? Porque é de Deus. Então não subestime as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Quem que tu convida para ir na tua casa? Quem que você convida para participar da tua vida social? São as pessoas de Deus ou as pessoas do mundo? Isso vai determinar o sucesso da tua casa, da tua vida e da tua família. Tem crente que se cerca só de gente do mundo. Irmãos, não estou mandando você menosprezar ninguém. Tem gente que não é crente, mas é mais decente do que o crente. Tem gente que não frequenta igreja nenhuma, mas você conversa com ela, você percebe que na vida dela existe temor de Deus. Ela tem temor, ela tem respeito. Mas tem gente, irmão, que não respeita a família, não respeita casamento, não respeita criança. Outro dia eu estava num lugar, o camarada contando uma piada suja, irmão, terrível. E do lado uma criança, uns 5 anos. Não tinha nada a ver comigo, eu só estava perto. Eu olhei e pensei assim: que cidadão que não tem respeito pela família, não tem respeito por uma criança. Eu estava vendo agora esses dias na internet um pai postando a festa de aniversário de 1 ano do filhinho. Ele e os amigos comemorando com um barril de chope. Eu fiquei pensando assim: aonde que essa sociedade vai chegar, gente? Daqui a dia vai ter pai querendo batizar filho, consagrar filho com cerveja. Vai ter pai e mãe na revelação do sexo da criança, fumando maconha, nardim. Irmão, nada contra quem quiser beber, quem quiser fumar maconha, quem quiser cheirar cocaína, quem quiser fumar nardim, fica à vontade, faz o que quer da sua vida. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de pudor e de respeito pela família, pelo casamento, pelas pessoas que temem a Deus e pelas crianças. Já notou que o mundo não tem mais respeito pelas crianças? Cada um acredita de uma forma, cada um pensa de um jeito, cada um pode ter a vida que quiser. A vida que quiser. Se quiser ter uma vida degradante, uma vida de prostituição, de promiscuidade, tenha, mas tenha um mínimo de decência e respeite uma criança que não assimilou ainda o que é este mundo. Nada melhor, irmãos, do que ter perto de nós pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Pessoas que temem a Deus, pessoas que respeitam a família, pessoas que respeitam o casamento. Deixa eu terminar minha mensagem aqui. Não quero pegar outro rumo da palavra. Vou deixar isso para um outro dia. Já vou encerrar. Quarta e última lição.
Eu quero que você grave bem isso no teu coração. Essa frase que eu vou dizer. Porque aquela viúva, irmãos, aquela viúva, ela não tinha quase nada dentro de casa. E quando o profeta chegou lá, o profeta, ele representa a obra de Deus. Quando o profeta chegou na casa dela, ele pediu água. E ela disse: eu vou trazer água para você. E o profeta disse: mas traga também um pão para me comer. E ela disse assim: a tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu e meu filho ia fazer um pão, eu e meu filho nós íamos comer, e não temos mais esperança, esperar a morte chegar. O profeta disse assim: vai lá e faz o que você disse. Porém, faça um pãozinho pequeno. Primeiro para a obra de Deus. Isso bate, irmãos, o versículo que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas não é isso que eu quero salientar. Eu quero salientar o que o profeta disse: traga um pequeno pão. Pequeno. Você vai fazer um pão para você e para o teu filho, mas primeiro você faz um pequeno para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que tem uma concepção assim, ó: Deus só vai olhar para mim se eu fizer bastante, se eu fizer muito, se eu der bastante. Tem gente que acha que Deus só vai olhar para ele se ele se posicionar de forma grandiosa na obra de Deus. Mas não é assim que Deus olha. Uma prova disso foi Jesus no templo, perto do gasofilácio. Isso mostra que Jesus dá valor para quem investe financeiramente na obra. Mas sabe quem chamou a atenção de Jesus? Uma viúva pobre, que trouxe o pouco que ela tinha. Quem disse para você, para chamar a atenção de Deus, você tem que dar muito? Como alguns dizem por aí, você tem que dar tudo que você tem. O que Deus pediu é que ela separasse primeiro para a obra de Deus. Mas podia ser pouco. Só um pouquinho. Mas primeiro para Deus. A mulher fez isso. E aí você vai aprender a quarta lição, que é a seguinte: Deus não deixa a miséria entrar na casa daquele que um dia honrou a sua obra. Essa é a atitude que fecha as portas para a miséria. Você abriu a porta da tua casa para receber uma Obed-Edom, você honrou a obra de Deus. Você abriu a porta da tua casa para fazer uma célula, você honrou a obra de Deus. Você traz todo mês do teu dízimo, você honrou a obra de Deus. Você traz a tua oferta da mesa do Jeová Jiré, você honrou a obra de Deus. Você trouxe o seu projeto de vida, você honrou a obra de Deus. Você está dando aquela oferta de construção, você honrou a obra de Deus. Você está trabalhando aí de diácono, você honrou a obra de Deus. Você está ali cuidando da sala da alegria, você honrou a obra de Deus. Você gasta gasolina no teu carro para ir lá na congregação trabalhar, você honrou a obra de Deus. Você ajuda a limpar a igreja, você honrou a obra de Deus. Deus não permite a miséria entrar na casa daquele que de alguma forma honra a obra de Deus. Os irmãos vieram aqui para o altar, cantaram, ministraram e tocaram, honrando a obra de Deus. Deus não permite que a miséria entre na casa daquele que de alguma forma, por mais pouco que seja, honra a obra de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. A miséria não vai entrar na tua casa. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você puder, e quiser.